Esse é o último painel, né, é a última sessão, na verdade, do nosso painel Telebrasil. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos falar sobre pirataria de conteúdos, o problema para os reguladores. O Brasil vê o seu mercado de TV por assinatura ser erodido pela pirataria e o uso de serviços ilegais de vídeo. O que pode ser feito pelo regulador? Qual o papel das empresas no combate desse problema? Como poderá se posicionar o poder público diante desse problema crescente? Para debater esse assunto, nós temos o Igor Valério, que é vice-presidente e legal counsel da MPA, Antônio Salles Neto, da ABTA, Eduardo Luiz Perfeito, da Ancine, Carlos André Moreira Tchelfo, da Ancine também, Ana Souza, da Aliança, e José Afonso, da Anatel. Nós vamos ter primeiras apresentações e depois vamos abrir para um debate. Para as apresentações, eu convido primeiro Ana Souza, da Aliança. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É a primeira vez que a Aliança participa do Telebrasil. A ideia é mostrar o que a Aliança vem trabalhando no combate à pirataria. Nós somos uma associação sem fins lucrativos que combate a pirataria em toda a América Latina. Bom, para começar, eu queria contar um pouquinho para vocês da composição e da atuação da Aliança, para vocês terem uma ideia onde nós trabalhamos e o que nós fazemos. A Aliança ela tem escritórios espalhados na América Latina, também temos um correspondente na Suíça e nos Estados Unidos, e como membros nós temos os programadores, distribuidores, detentores de direitos autorais e desenvolvedores de tecnologia. Hoje, o nosso portfólio de atuação compreende monitoramento, fazemos investigações, trabalhamos também no âmbito legislativo, damos treinamento a autoridades públicas e também trabalhamos como relações públicas junto aos órgãos que precisam trabalhar no combate à pirataria de audiovisual. Esses aqui são os nossos representantes, nosso frontline, onde nós temos pessoas que fazem o combate à pirataria em todos os países. Aqui no Brasil, nós temos 3 pessoas que atuam diretamente no combate. Temos também, em São Paulo, um laboratório que faz análise forense, que faz o monitoramento e investigação. E, nos outros países, também temos investigadores e corpo jurídico para atuar junto ao combate. Então, a Aliança ela surgiu em 2013 justamente para combater essa pirataria, a pirataria do key sharing. Tá? Hoje, nós temos outras modalidades de pirataria, como os nossos outros colegas vão acabar comentando aqui também, mas surgiu por conta dessa prática que era o furto do sinal, que ainda continua em grande massa nos países da América Latina, mas esse foi a razão primordial para se juntar, para se unir todos esses membros para fazer o combate. Como vocês podem ver, nossa, eu estou meio presa aqui nesse microfone, peraí, que eu não enxergo de longe. Esse número do mercado... Quer me dar um outro microfone? Acho melhor. Não consigo ficar parada, gente, desculpa. Alô? Opa, melhor, assim. Então, vamos lá. Esse é o tamanho do mercado que nós temos aqui na América Latina. Como vocês podem ver, o mercado pirata, ele hoje é de 29%. Tá? Então, ele é um grande ofensor de toda a indústria. A pirataria online, acredito que o Igor e o Salles vão trabalhar esse tema também, mas
a gente fez uma pesquisa, o dado não é muito recente, é de 2016, onde 51% dos usuários que acessavam a internet consomem pirataria. Tá? Então, esse é um dado muito relevante e temeroso para nós. Bom, aqui é também uma outra pesquisa que a gente fez, e eu acho que a parte importante aqui para trazer para vocês é que, hoje, 22% do que é consumido, a banda é utilizada para pirataria. Então, o que nós percebemos? Que a pirataria está migrando para o mundo online, né? E essa pirataria ela é muito mais difícil de ser combatida. Tá? Bom, aqui são dados de março de 2018 que eu quis trazer, só para vocês terem uma ideia de quanto é temeroso esse mercado, tá? De quanto ele é ofensor para a gente. Acho que o importante aqui é vocês verem que 53% da pirataria global, ela hoje se concentra na plataforma streaming. Tá? E essa pesquisa que foi feita na Europa, com esses telespectadores, é muito difícil de você fazer pesquisa de pirataria. Né? Ninguém vai falar assim, eu sou pirata, né? Eu consumo pirataria. Então, essa pesquisa ela é muito interessante porque 2/5 confirmaram que consomem pirataria. Então, esses são os números que hoje nós temos, que nós trabalhamos para combater. Tá? Que muitas vezes são estimativas, mas dá assim, uma noção exata do quanto é um tema importante que a gente precisa estar trabalhando. Aqui é o modus operandi do pirata. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai consumir, ele vai, de alguma forma, aqui, pegar o conteúdo original, encaminhar isso para a web, e hoje ele consegue assistir em todas essas plataformas. Né? Antes, o que a gente tinha? Aquela pirataria do decodificador, né? Que era a pessoa precisava ir até um lugar, adquirir, comprar o aparelho. Hoje, não. Hoje ele tem mais esses meios para fazer esse consumo do produto pirata. E eu quis trazer para vocês essa operação que nós achamos que ela é muito relevante, porque ela é uma operação que ela efetivamente trouxe números concretos. Tá? Foi uma operação que ela foi deflagrada o ano passado pela Polícia Federal. Ela começou em 2014, a investigação. E o que eu acho que é importante trazer, e que foi muito relevante, eles conseguiram detectar que 35 milhões de reais, efetivamente, foram movimentados pela pirataria. Então, esse dado é um dado substancial. A gente, como eu disse, a gente às vezes tem muitas estimativas, mas esse dado mostrou o que realmente a pirataria afeta, o que a pirataria movimenta e como ela está envolvida. Né? Eles conseguiram pegar pessoas em Porto Alegre, Cidade do Leste, Belo Horizonte e, inclusive, em Portugal. Então, não é simplesmente um consumo, né, do seu vizinho, aquele cara que tem um decodificador e empresta para o outro. A pirataria, hoje, ela alimenta, sim, o crime organizado. Tá? E aqui um outro dado que nós fazemos o monitoramento e rastreamos. Nós temos um time em Buenos Aires e eles fazem o monitoramento de fronteira. Então, esses dados são dados de importação de decodificadores. Aqui no Brasil, não sei se o Salles vai aproveitar e abordar esse tema, mas o que acontece? Os decodificadores eles entram com NCM genérico, né? Então, aparelhos eletrônicos, enfim, eles colocam qualquer denominação e esses aparelhos são importados aqui para o Brasil. Então, nós conseguimos rastrear que, em 2017, entraram 2.300.000 aparelhos de forma regular, mas que servem para fazer a pirataria.
E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Eu convido agora o Eduardo e o Carlos da Ancine para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, o Samuel, o Deu para participar desse evento e já parabenizo a todos os envolvidos pela organização do evento, que tem sido bastante profícuo. A minha ideia hoje aqui é expor o que a Ancine vem fazendo, basicamente desde o início do ano, para se estruturar e dedicar mais esforços ao combate à pirataria. Eu estou na fiscalização da Ancine há quase 13 anos e esse é o primeiro momento em que a agência dedica esforços exclusivos ao combate à pirataria. Aqui alguns números, que alguns até foram citados pela Ana. Foram mais de 300 bilhões de acessos em sites de pirataria no mundo no ano passado. E o Brasil ocupa a 4ª posição, né, do maior número de acessos. Só com sonegação fiscal, são pelo menos 130 bilhões por ano que o governo deixa de arrecadar. E a diminuição de postos de trabalho, né, em 10 anos, informação da ABTA, sem um combate eficiente à pirataria, a fraude sinal poderá extinguir até 150 mil postos de trabalho legais e qualificados. Então, o que a Ancine pode fazer para contribuir com as ações que já vêm sendo desempenhadas por todos os entes aqui que compõem a mesa? Em março desse ano, a diretoria colegiada aprovou o pleito da Ancine de entrada no Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Ontem aconteceu a 2ª reunião do Conselho e nós já assumimos como membros do Conselho. Aconteceu ontem à tarde no Ministério da Justiça. É um órgão do Ministério da Justiça que trata de pirataria como um todo, né? Qualquer tipo de pirataria. E no dia 12 de abril, a decisão foi pela criação de uma Câmara Técnica sobre o combate à pirataria. A ideia dessa Câmara é ser um fórum de interlocução com o mercado. Várias entidades já desempenham essas funções. A ideia é unir todos esses esforços e tornar esse combate mais efetivo. E no início do mês de maio agora aconteceu a criação da Coordenação de Combate à Pirataria para ser uma unidade executiva de todas as ações que compõem o programa de combate à pirataria e que possam advir das discussões da Câmara Técnica. O Carlos é o coordenador o coordenador de combate à pirataria da agência, está iniciando esse trabalho agora no mês de maio. E aqui detalhando essas ações, em março foi a aprovação do Conselho, como eu citei. Ontem nós fomos designados como membros representantes da Ancine no Conselho do Ministério da Justiça. A Câmara Técnica, a nossa ideia nós construímos um programa de combate à pirataria dividido em ações de curto, médio e longo prazo, dividido pelos próximos 5 anos. Esse programa vai ser levado à Câmara Técnica para ser discutido com todos os entes que já foram convidados e, daí, então, apresentar esse programa para a diretoria colegiada da Ancine, aprovar e para, daí, então, ser executado pela coordenação do Carlos. As entidades que nós já convidamos, MPA, a BPI, a BTA, temos representantes dos produtores independentes, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura e da Segurança Extraordinária da Segurança Pública. Ontem, nós conseguimos também uma indicação da Associação de Games, que também vai fazer parte da Câmara Técnica. Então, a minuta do plano, ela visa cumprir uma determinação legal desde 2001, agora sim tendo a devida atenção que o tema merece, tentando promover efetivamente o combate à pirataria, unindo todos os esforços dos entes envolvidos. Nós construímos esse programa dividindo ele em 4 eixos. Iniciativa e articulação, visando aprofundar o diálogo entre os agentes dos setores público e privado, de forma a explorar as melhores práticas. Informação e conhecimento, para formar uma massa crítica, né, estatística com dados que possam subsidiar
novas ações de combate à pirataria. Respeito e solidariedade, induzindo a responsabilidade social, campanhas de desestímulo de combate ilegal de obras, bem como os impactos negativos na sociedade como um todo. E disciplina e proteção, né, em parceria com outras entidades que detêm poder de polícia, reprimir os crimes de combate os crimes de pirataria e fortalecendo, né, o arcabouço legal referente ao tema, inclusive acompanhando os projetos em tramitação no Congresso Nacional. A criação específica da coordenação, para ser uma unidade executiva de todas essas ações. Não existia na agência uma unidade dedicada a esse tema. O combate à pirataria ficava diluído dentro das atribuições de uma outra coordenação e, com a escassez de recursos, acaba não tendo a devida atenção. Então, agora está sendo criada uma estrutura específica para tratar do tema. A ideia é garantir mais transparência nas ações, diminuir superposições e fragmentações dessas ações, e garantindo uma atuação mais coordenada, né, de forma que a gente consiga dar conta de todas as frentes desse combate, principalmente em relação à reprodução ilegal de conteúdos audiovisuais nas plataformas de streaming de vídeo, divulgação ilegal de programação de TV paga e a conscientização do público, né, dos males do consumo de produtos piratas. Entre as atribuições da coordenação, conduzir o programa, que vai ser discutido na Câmara Técnica e depois aprovado pela diretoria colegiada da agência, gerir os convênios e parcerias com as instituições públicas, já temos até conversas com a BTA e com a MPI sobre esse assunto, tocar os processos, né, projetos, programas e as ações de articulação de proteção à indústria, propor regulamentações das matérias de combate à pirataria, inclusive em relação aos projetos já em tramitação na Câmara e no Senado, e promover as diligências que tenham ligação com o combate à pirataria. Como o poder público pode se posicionar diante do problema crescente? Levantamento das melhores práticas de combate à pirataria, que já estão em curso, tanto pela Aliança, como pela BTA, pela MPI e por outros entes do mercado. Promover acordos de cooperação técnica, convênios e parcerias com essas entidades. Apoiar a realização de eventos de proteção à propriedade intelectual que tangenciam o combate à pirataria. Promover uma ampla campanha publicitária com mensagens de combate em todo o país. Apoiar ações de repressão de materiais ilícitos relacionados a obras audiovisuais, antes não detém o poder de polícia de fazer essas apreensões. E recomendar e acompanhar as pautas legislativas que tratem do tema, participando com sugestões e aprimorando a eficácia e a efetividade dessas ações. Eu entendo que só com a união do poder público com todas as entidades que nós citamos é que vai ser possível exercer um combate efetivo à pirataria. É isso. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Carlos. Parabéns pelo trabalho. Eu convido agora o José Afonso, da Anatel, para fazer a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Inicio agradecendo o convite por estar aqui. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Acho que melhor para cá, né? Bom, pessoal, infelizmente, a Anatel, quanto a conteúdo, ela não tem uma ação direta, né? Porque, por conta das atribuições legais, o conteúdo de radiodifusão, por exemplo, é responsabilidade do Ministério das Comunicações, e nas mídias de telecom, por exemplo, de competência da Ancine. Então, saindo um pouco do tema direto do painel, eu vou falar da atuação da Anatel em termos de pirataria e dar um preview um resultado prévio, né, da ação de fiscalização que foi iniciada essa semana. Aí, os senhores devem ter tomado conhecimento pela mídia especializada. Bom, as iniciativas da Anatel, tem o projeto Celular Legal, algumas ações conjuntas da Anatel e a Receita Federal, o
plano de acompanhamento, acompanhamento e combate à pirataria, plano de ação de combate à pirataria, falar um pouquinho sobre equipamentos de TV por assinatura e algumas interações com os outros órgãos. Bom, o projeto Celular Legal, ele é constituído por 2 programas, né, o SIGA e o SEMI, eu vou falar um pouquinho deles. A ideia é proteger a saúde e segurança do consumidor, segurança pública em alguma instância, né, e permitir a continuidade dos acessos regulares, né, de telecom. O incentivo à utilização de celulares regulares, como eu falei, tem uma cartilha, né, de orientação ao público de utilização dos celulares regulares e a implementação de alguns programas para inibir o uso de celulares roubados, adulterados ou sem certificação da Anatel. Como eu falei, ele é constituído de 2 programas, o SEMI, que é o Cadastro de Estações Móveis Impedidas, que é aquele que você vai lá, que o delegado registra, né, no próprio sistema e bloqueia os aparelhos, e o SIGA, que é um programa para evitar a utilização de celulares com e-mail irregular, falsificado, roubado, adulterado. Bom, o SEMI, o usuário pode ir direto na delegacia, alguns estados já têm acesso direto ao sistema, né? Ele é um sistema operado pela ABR, então não é da Anatel, e o resultado mais efetivo desse sistema é a própria roubos de cargas, né? A gente está vendo que tem alguns roubos de cargas noticiados e o aparelho fica inutilizado no bloqueio do e-mail. Bom, aí como fazer, como achar o e-mail, na verdade isso daí é mais para registro, mas é importante que muitos estados já aderiram à iniciativa, mas com o uso efetivo, que já registrado no sistema, são esses estados aqui embaixo, né? É importante que a Anatel não bloqueie e somente quem solicitou o bloqueio pode solicitar o desbloqueio também. E é feito pela própria autoridade policial. Bom, o SIGA, para evitar também esses aparelhos fruto de contrabando, de descaminho, dessas importações irregulares, né? Então, a ideia do SIGA é também bloquear esses aparelhos, que, por vários motivos, pode causar algum dano ao consumidor, à saúde, quanto às emissões eletromagnéticas, quanto à qualidade em si dos equipamentos, quanto à compatibilidade das redes e segurança, né, e qualidade de utilização das redes. Bom, é uma obrigação da prestadora regulamentar, utilizar equipamentos homologados pela Anatel, né, e o papel da Anatel então, estabelecer essa lista de equipamentos regulares e cuidar das normas aí do setor. Bom, como funciona o projeto? Em 24 horas da ativação do número, o usuário recebe uma mensagem falando que o aparelho está irregular. O projeto se iniciou ano passado, no Distrito Federal em Goiás. São as primeiras unidades da federação. Então, quem recebeu uma mensagem lá 75 dias atrás, há 50 dias atrás, há 25 dias atrás, a partir do dia 9 de maio, teve o celular bloqueado, né? Se tinha algum tipo de irregularidade. Tem uma regra de transição que os celulares que estavam ativos na rede até o dia da primeira mensagem ainda permanecem funcionando. Isso foi negociado, né, com o Conselho Diretor da Anatel. Bom, esse é o formato da mensagem. A operadora avisa, pela lei, o celular está irregular e não funcionará em tantos dias. E a última mensagem é: celular, e-mail tal irregular deixará de funcionar nas redes. Bom, ali está o resumo aí dos estados que entrarão, né? Então, aqui, a partir de... na verdade, estava 22 de fevereiro, mas foi a partir de agora de março, que foi 9 de março, falei 9 de maio, foi 9 de março, que foi adiado, né? Então, já temos o resultado do primeiro mês, é de 37 mil aparelhos bloqueados em Goiás e no Distrito Federal,
por conta de utilização de e-mail irregular. Bom, outros projetos dentro do módulo SIGA, a parceria da Anatel com a Receita e a Polícia Federal, tem um piloto que já roda em São Paulo e no Espírito Santo, criminalização, projeto de lei com o apoio da ABINE, da adulteração dos e-mails dos aparelhos. Existe toda a atuação da Anatel na UIT e na Citel, por conta de fortalecer o código do e-mail, porque hoje a gente sabe que já tem ferramentas para clonar e-mail e tudo. As iniciativas de certificação dos equipamentos, para garantir também que a norma esteja acompanhando aí o que o próprio mercado está fazendo, e a redução dos prazos para impedimento, que atualmente é de 75 dias. Bom, algumas ações conjuntas, Anatel e Receita, aquela foto ali de baixo é de ontem, né, lá no Porto de Itajaí. Bom, primeira coisa é a aproximação com os órgãos da Receita que tratam de pirataria, que é o Centro Nacional de Gestão de Riscos Aduaneiros e a Coordenação de Repressão, que é a COREP. Né? Tem uns núcleos nos estados, então a atuação da Receita ela é granularizada, então a gente também atua em cada estado junto aos núcleos de repressão, que é a ação de campo em si, e a parte de investigação é feita com o pessoal de fiscalização da Receita e o pessoal de riscos aduaneiros. Nós já fizemos 2 ações conjuntas, uma piloto e essa que se iniciou na terça-feira, essa que foi iniciada na terça-feira no Paraná e em Santa Catarina, contou com o apoio da Receita. A gente só não contou em todos os estados porque a Receita está em greve. Então, a gente teve dificuldade de montar equipe mesmo para acompanhar. E o treinamento dos agentes, por exemplo, em São Paulo, isso já foi feito. Então, hoje, porque no início o equipamento era segregado no porto e a Anatel fazia visitas quinzenais para liberar os equipamentos. Hoje, o pessoal da Receita já foi treinado, eles têm uma lista de equipamentos por NCM e eles já sabem o que pode passar e o que não pode. E a Anatel só visita, então, as unidades lá em São Paulo da Receita quando tem alguma novidade. Por exemplo, recentemente chegou lá um drone diferente, eles não sabiam se deveria ser homologado ou não, segrega a carga e a Anatel vai lá olhar. Vamos lá. Bom, o plano de ação de combate à pirataria foi o que tomou a imprensa especializada deu destaque recentemente. Eu sou o coordenador nacional do plano, foi montado um núcleo de inteligência em Goiás, eu sou gerente regional lá em Goiás, então foi montado um núcleo e hoje toda a ação de combate a equipamentos não homologados pela Anatel é centralizada em Goiás. E com o pessoal aqui em Brasília também trabalha junto com a gente, da gerência de fiscalização. Bom, a ideia é fortalecer a fiscalização da agência, dar uma resposta mais rápida, né, e promover o auxílio eficaz, porque a utilização dos equipamentos não homologados, de cara a gente já vê alguns sinais, né, que é a quantidade de interferência aumentando, alguns problemas que a gente vê na mídia aí, o aparelho explodiu, tomaram choque, tudo assim, da qualidade dos aparelhos, né? Bom, a fiscalização, historicamente, na Anatel, sobre certificação e homologação, ela era feita ou pela verificação de denúncias diretamente, ou em alguma fiscalização que a agência realizava e se encontrava equipamentos não homologados, né? A fiscalização específica sobre a homologação ela era feita junto ao mercado, em lojas, em Feira do Paraguai, 25 de março, essas coisas, né? Isso historicamente. De 2012 aqui a 2017, eu trago um número meio genérico, só para vocês terem uma ideia, só denúncias de tema relativos à certificação, foram 492. Agora, de outros temas, que durante a fiscalização se verificou a utilização de equipamento não homologado, 1.497. As denúncias elas são muito importantes porque a fiscalização ela não se autodemanda. Então, a gente precisa muito que a denúncia chegue à Anatel, mas também não é qualquer denúncia, é uma denúncia que tenha
uma fundamentação adequada, porque, afinal de contas, para a gente sair de casa, a gente utiliza recurso público para a gente não ir atrás de coisa que não existe, né? Bom, alguns detalhes aí desse cenário, né? A P&D estima que 80% do mercado isso aí é para provedores de internet, utilizam produtos não homologados. A BTA, né, se um em cada 4 usuários de TV pirata convertessem em usuário legítimo, geraria uma receita de 7 bilhões adicional para o setor. Bom, então, a gente tem... isso é para destacar o prejuízo que é dado ao país com essa utilização de equipamentos irregulares, né, e as possibilidades, né. Bom, então aqui a nova abordagem trazida pelo plano é essa. Ao invés de uma reação a denúncias pontuais, a Anatel atua com planejamento, né, e sempre no topo da cadeia de comercialização. Então, a ideia é, em vez de fiscalizar dezenas de distribuidores, fiscalizar dezenas de distribuidores ao invés de milhares de pontos de venda, né. A ideia é de mudar um pouco, pelo menos se a gente estiver enxugando gelo, vamos enxugar uma barra maior de gelo, porque a atuação no mercado não mostrava solução efetiva para o problema. As denúncias continuam sendo tratadas, como eu falei, mas hoje, por exemplo, chegava uma denúncia lá no Paraná, o Paraná resolvia. E isso não criava uma inteligência para a agência, um conhecimento geral sobre o tema. Então, a ideia é que toda denúncia passe por esse núcleo de inteligência e ela vai constar ou não do plano. A gente vai continuar atendendo denúncias pontualmente, mas as mais significativas a gente vai reter e vai fazer, vai tratar nessas ações, como a de segunda-feira. Só um detalhe, a ação de segunda-feira ainda está em andamento hoje, né? Nós ainda não terminamos. Mesmo com toda a investigação que foi feita, para vocês terem uma ideia, o plano, a primeira versão do plano é do início de dezembro do ano passado, o plano foi aprovado em janeiro, a gente fez todo um trabalho de investigação e ainda assim a gente não tinha uma ideia da dimensão que ele tomou. Tem gente, por exemplo, tem equipe no Paraná, eu estava ali no celular, porque a gente desenvolveu um aplicativo para acompanhar o trabalho das equipes. Tem equipe ainda agora fazendo apreensão. Bom, o centralizador da ação é a Gerência Regional em Goiás, que é o código GR7. As frentes de ação. Combate a distribuidores de equipamentos, a provedores de internet que utilizam equipamentos não homologados. Tem uma ação no e-commerce, o procedimento de fiscalização está pronto, tem uma parte burocrática a ser cumprida na agência, mas o procedimento está pronto, inclusive ele já está sendo utilizado. Então, essa fiscalização no e-commerce ela já acontece hoje, né, utilizando o piloto do procedimento desenvolvido. Tem um apoio na Receita em portos e aeroportos, o apoio nos Correios, também em São Paulo e Paraná, que são os maiores centros de distribuição, e também atuação em feiras e eventos, porque a gente percebeu que alguns expositores trazem equipamentos para serem comercializados em feiras não homologados. Então, a Anatel tem essas 6 linhas de atuação dentro do plano de combate à pirataria. Cada linha dessa tem um coordenador, tem uma equipe de desenvolvimento que envolve várias unidades regionais da Anatel. Vamos lá. Bom, essa foi a ação de ontem, aliás, começou no dia 22, 14 distribuidores em 8 unidades da federação, talvez vocês tenham ouvido 7 unidades, é porque durante a ação a gente foi no escritório de uma empresa em São Paulo e o depósito era no Espírito Santo, foi montada então a equipe lá em Espírito Santo e o pessoal atuou lá no Espírito Santo. Então são 8 unidades, essa é a ação em distribuidores. A de provedores de internet são 42 provedores em 15 unidades da federação e foram montadas 2 salas de coordenação, uma em São Paulo e uma aqui em Brasília. Como eu falei, foi desenvolvido um aplicativo de geolocalização para a gente acompanhar o trabalho das equipes e um WhatsApp interno da Anatel para trafegar tanto as informações quanto alguns arquivos da fiscalização. O interessante é que
manter o sigilo dessas operações é uma situação complicada. Foram 78 fiscais envolvidos, 69 em campo, não, foram 80 agora com a equipe do Espírito Santo. 69 fiscais em campo e 11 na coordenação. Então, para você manter o sigilo dessa operação toda, a gente só teve uma reunião com os fiscais na segunda-feira de manhã, para a operação na sexta-feira, 8h30 da manhã já nos locais. Então, a gente reputa que foi foi a primeira grande ação nacional da Anatel, né? Então, a gente obteve bastante sucesso. Bom, tem alguns resultados ainda, são preliminares. Como eu falei, tem equipe em campo. A ação foi em 8 estados, 15 municípios e 31 endereços visitados. 69 fiscais em campo e 11 na coordenação. 23.769 produtos lacrados ou apreendidos. Em alguns locais, a gente teve que lacrar o depósito inteiro, a gente não tem essa capacidade de apreensão, apesar de ter a competência para apreender, a gente não tem onde colocar. Então, isso é uma das ideias de fazer a ação junto com a Receita Federal, que é para dar tratamento nos bens apreendidos. Eles têm maior capacidade que a gente. E os produtos mais apreendidos, roteadores Wi-Fi, antenas, cabo de rede e telefones IP. Essa ação é uma ação contínua, como eu falei. A investigação está acontecendo já para uma segunda etapa e a gente vai fazer novas ações dessa. Bom, as ações com a participação, porque essa ação é conjunta com a Superintendência de Outorga, que trata da parte de certificação. A gente agora tem alguns controles, que é verificar se o número de solicitações de homologação aumentou e se a ocorrência de interferências também diminuiu, né? Vamos lá. A conclusão aqui do plano de ação, que é um acompanhamento de forma mais próxima, atuação rápida, benefício à sociedade, produção e segurança, e mais importante, a criação de inteligência em relação a essas informações. Falar um pouco sobre equipamentos de pirataria em equipamentos de assinatura. Apesar de não ter sido encontrado grandes depósitos com esses equipamentos, nessa ação, ele é um foco também do plano. Isso aí é só um resuminho para dizer a base legal de se... Porque tem muita gente que associa ao equipamento exclusivamente receptor, não tem necessidade de homologação. Eles também têm necessidade de homologação, né? Principalmente se forem transmissores de radiofrequência ou se tiver alguma dessas características aqui de Wi-Fi, Bluetooth, modem 3G. Bom, vamos lá. Acho que essa já é a última. A interação com os outros órgãos. A Anatel também está pleiteando, né, a participação no Siscomex para atuação como anuente. Então, nas licenças de importação, teria necessidade da manifestação da Anatel para alguns produtos. E ontem também, junto com a Ancine, a gente fez adesão ao CNCP do Ministério da Justiça. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Obrigado, Zé Afonso. Eu convido agora o Igor para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite para conversar um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa indústria. Agradecer também a presença dos senhores aqui, porque esse tema não é um tema... Apesar de ser um tema sobre o qual todas as pessoas têm uma opinião muito forte, né? Então, eu confesso que eu me tornei o chato do grupo de WhatsApp da família. Quando o assunto pirataria aparece, eu trabalho na área há quase 15 anos, eu sou sempre aquele chato que traz algumas informações que são contraintuitivas, né? Então, é muito comum numa conversa com qualquer pessoa você escutar, não, o problema da pirataria é um problema cultural do brasileiro, né? O brasileiro não tem respeito pela propriedade alheia, né? Então, esses chavões que a gente costuma escutar no dia a dia, na verdade, eles prejudicam um pouco esse trabalho que é altamente científico e que é feito brilhantemente por muitas autoridades no país. E eu acredito que a boa notícia recente na nossa área é exatamente a criação
dessa coordenação especializada no tema de combate à pirataria dentro da Ancine, né? Não só da Câmara Técnica, que vai estudar o assunto com profundidade, mas especialmente da coordenação, que vai executar um trabalho de combate à pirataria. Então, deixar uma homenagem bastante clara aqui à Ancine e agradecer desde já o trabalho do Eduardo e do Carlos André pela seriedade com que o tema se iniciou na Ancine. E parabenizar também a Anatel pelo excelente trabalho que certamente contribui no composto de forças lidando com o problema. Feita essa introdução, queria dizer que a MPA representa 6 grandes produtores de conteúdo, né? Nessa cadeia toda do audiovisual, né, a MPA representa empresas que estão ali na base ou no início da cadeia, ou seja, as empresas que produzem conteúdos que serão posteriormente distribuídos e consumidos, né? E nesse papel de produtor de conteúdo, a MPA atua como titular de direito autoral em diversas demandas relacionadas ao tema no Brasil e na América Latina. Eu especificamente cuido desse tema não só para o Brasil, mas para os outros países da América Latina, e posso dizer que é um tema importante e muito difícil de ser trabalhado igualmente no Brasil quanto nos outros países da região. Como é que a gente enfrenta o tema da pirataria como MPA, né, na região? A nossa metodologia é mesmo baseada em 3 grandes grupos de trabalho. O primeiro é voltado a combater a aquisição ilegal de conteúdo, né? Então, se fosse impossível ao pirata conseguir obter o conteúdo ilegalmente ali no início da cadeia, nós não teríamos um problema de pirataria, né? Nós atuamos na área de cinema, especificamente. Esse problema a face desse problema é a gravação das obras dentro das salas de cinema, né? Com equipamentos de telefonia celular ou câmeras mesmo, que são de altíssima definição. Na área de televisão por assinatura, é a captação do sinal ou a captação do conteúdo transmitido legalmente pelas operadoras de cabo. Então, o primeiro trabalho é evitar, diminuir ao máximo a possibilidade de aquisição desse conteúdo. É nessa área que você vê com muita clareza medidas do tipo inserção de proteções tecnológicas ao conteúdo, né? Nessa etapa do trabalho que você vê da parte das empresas de televisão paga o combate ao key sharing. Depois de adquirido, o conteúdo é distribuído, né? Então, nós nunca somos 100% eficazes, aliás, bastante longe disso, para impedir que o conteúdo seja inicialmente adquirido. E depois a segunda etapa dessa nossa metodologia é voltada para impedir ou a dificultar bastante a distribuição desse conteúdo. Nessa segunda etapa especificamente, né, a evolução dos últimos anos foi exatamente sairmos de uma distribuição física de conteúdo, então a época dos DVDs, né, para uma distribuição que é quase integralmente de comunicação pública, né, quase integralmente de transmissão do conteúdo, né, ou seja, ou via satélite ou online. E, ultimamente, muito mais online do que via satélite. E nesse ponto específico do online, pegar um dado que o Eduardo compartilhou na apresentação, que é um dado também elaborado pela MPA, o número total de acessos a sites ilícitos no Brasil em 2017 foi de 12,7 bilhões de acessos, né? Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que isso representa em termos de volume, o número de acessos ao domínio google.com.br em 2017 foi de aproximadamente 45 bilhões a partir do território brasileiro. Então, 45 bilhões de acessos ao google.com.br contra
12,7 bilhões de acessos a websites que transmitem e disponibilizam conteúdo ilícito. É dizer, para cada 5 vezes que alguém entra no Google, 1 vez alguém entra num repositório de conteúdo ilícito. Então, nessa segunda etapa em que o conteúdo vai ser distribuído, o nosso principal desafio hoje é limitar essa distribuição online de conteúdo. Para facilitar um pouco o nosso trabalho, ultimamente, nos últimos anos, ganhou muita relevância um fenômeno chamado IPTV ilegal, né, que também se encontra nessa segunda etapa de distribuição, na segunda etapa do fenômeno pirataria, né, que é a distribuição. Então, além de a internet servir como mecanismo de distribuição de conteúdo via website, ela hoje serve também como plataforma de distribuição de conteúdo de IPTV, né, que na verdade é uma reprodução da grade da televisão por assinatura, só que distribuída via internet, ou para dispositivos dedicados, ou para dispositivos de amplo propósito, por meio de plataformas como Code, etc. O tema é bastante técnico, fico à disposição depois para conversar mais detalhadamente a respeito. Nós lutamos contra a distribuição ilícita de conteúdo por meio de ações criminais, ações cíveis. Para mencionar algumas aqui no Brasil, as operações Barba Negra, brilhantemente desenvolvidas e implementadas pela Polícia Federal, contaram ali no começo com as denúncias, com as investigações que foram fornecidas à polícia pela própria indústria. Contra o IPTV ilegal, os mecanismos são essencialmente os mesmos. São os mecanismos voltados para dificultar ou impedir a distribuição desses conteúdos via internet. Daí eu não posso deixar de mencionar no final da explicação dessa segunda etapa, que é a distribuição do conteúdo, a extrema relevância das medidas de bloqueio de websites e de fontes IP de conteúdo. É um tema que gera muito mais polêmica do que ele efetivamente merece, mas já faz mais ou menos 10 anos a Europa tem consistentemente implementado medidas de bloqueio de fontes de conteúdo. Qual que é a diferença disso para você ir lá e apagar o conteúdo ilegal que existe? A diferença é a seguinte: o bloqueio pode ser implementado dentro dos limites territoriais de um único país. Então não importa se o servidor está na Rússia, se o site é monetizado por uma empresa israelense, se o operador mora na Indonésia, não importa. Onde quer que o site esteja, se aquele website for bloqueado no Brasil, na camada de infraestrutura da rede, quem acessa a internet no Brasil via operadora brasileira não terá acesso àquele conteúdo. E essa foi a medida mais adotada na Europa nos últimos anos, com excelentes resultados medidos em extensas pesquisas feitas por universidades importantes como a Carnegie Mellon, por exemplo, e por institutos importantes como o Incopro no Reino Unido. Um estudo da Carnegie Mellon especificamente demonstra que o aumento do consumo de conteúdo lícito nos países onde houve um bloqueio relevante de sites, ou seja, por exemplo, no Reino Unido, depois do bloqueio de 19 sites, os 19 maiores sites piratas existentes à época do estudo, que foi 2014, o consumo de conteúdo lícito aumentou 25% naquele país, entre os usuários das fontes ilícitas. Então, é uma medida que, nessa segunda etapa de combate à pirataria, que é de distribuição do conteúdo, é uma medida extremamente eficaz e que tem tido alguns precedentes muito animadores para a indústria. E, por fim, falar, dentro da nossa metodologia, da terceira etapa, que é a etapa do consumo, né? Então, inicialmente, retomando, e para concluir a minha apresentação, iniciamos com um trabalho para impedir a captação inicial do conteúdo ilícito. Nunca somos 100% eficazes. Depois de captado ilegalmente, o conteúdo vai ser distribuído. Nessa etapa de distribuição, há uma série de medidas, como bloqueio especialmente, e depois,
nunca somos 100% eficazes em impedindo a distribuição do conteúdo, também bastante longe disso. E depois a terceira etapa de enfrentamento, que é importante ser mencionada, é a etapa de consumo do conteúdo. Quer dizer, da mesma forma que se não houvesse distribuição do conteúdo, a pirataria também não existia, se não houvesse demanda pelo conteúdo, o problema da pirataria tampouco existiria. E nessa terceira etapa, é nessa terceira etapa que você identifica medidas também bastante claras da indústria voltadas especificamente para aumentar a disponibilidade de conteúdo e aumentar a possibilidade econômica de acesso às plataformas de conteúdo online. Essa metodologia que eu descrevi para vocês em breve palavras, ela é um modelo de implementação de campanhas de combate à pirataria que é adotado em diversas indústrias, especialmente na indústria de conteúdo, e ela pode efetivamente ter um impacto muito grande na sanidade do mercado. Então, para encerrar a minha apresentação, queria novamente agradecer pelo convite e me colocar à disposição de todos os presentes, especialmente das autoridades, para que a gente consiga contribuir o máximo possível para o desenvolvimento do tema no país. Obrigado. Obrigado, Igor. Eu convido agora o Antônio Salles, da BTA. Boa tarde a todos. Eu agradeço a audiência de vocês e quero ressaltar que, como nós começamos essa cruzada contra a pirataria em 2005, na primeira reunião na BTA havia mais defensores do combate à pirataria do que plateia. Acho que o Samuca deve se lembrar daquele tempo que nós praticamente falávamos ao vento, porque o problema não era muito percebido nem dentro do nosso setor. Hoje avançamos muito, né? E tenho a satisfação de dizer que hoje nós temos as agências reguladoras, primeiramente a Anatel, que nos deu um apoio inestimável, que foi a primeira entidade de Estado a entender, porque o assunto é muito complexo. Vou tentar mostrar para vocês que ponto que ele atingiu, e precisava de uma engenheirada para entender o que nós estávamos falando. Então, a palavra da Anatel, por exemplo, foi preciosa nas ações jurídicas que a BTA está implementando. A Anatel impulsionou a Receita Federal entendeu o dinheiro, a perda, a evasão tributária, e também começou a nos dar legitimidade às nossas ações perante outros órgãos do Estado. E hoje nós temos o Ministério da Justiça com a recondução do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que agora nós temos um cenário muito mais promissor do que havia anteriormente. Começando por uma historinha só para que entendam qual foi a evolução dessa indústria. E na BTA nós adotamos, nesse momento, nós vivemos um momento empírico. Nós fizemos muito desenvolvimento de conceito, muita discussão de teoria, e hoje nós restringimos os nossos diagramas e os nossas teses técnicas ao nosso laboratório. Estamos atacando o assunto diretamente na sociedade. Tudo começou em 2004 com a quebra da chave, quebra de criptografia, que era a coisa mais óbvia a ser feita. A reação foi rápida, e aí eles migraram para o que nós chamamos de key sharing, card sharing, ou compartilhamento de chaves, em grandes servidores. Os grandes servidores eram muito visíveis e foram fáceis de derrubar os castelos, e aí eles mudaram para multisservidores e pulverizaram o fornecimento de chaves. Mas já em 2011 a Anatel começou a nos ajudar com a obrigatoriedade de certificação. Iniciou-se naquela época a exigência de certificação,
e isso nos impulsionou para uma ação civil pública que a Justiça Federal também considerou ilegais essas importações. Mas a indústria pirata é notável, isso que é importante nós sabermos, que nós temos que encará-la não só sob o ponto de vista de enforcement, mas a capacitação científica é muito forte. Nós temos que ser melhores que eles, né? Bom, na quarta onda, eles se tornaram uma indústria mesmo, de cobertura mundial, com uma produção imensa. Para vocês terem uma ideia, nós compartilhamos com a Anatel uma lista de 550 decodificadores ilegais. Então, eles são assim, e tenho 20 marcas importantes, depois tem mais ou menos outras 50, 60 marcas secundárias, e os piratas dos piratas, que são os que roubam as soluções deles próprios. Hoje, chegando diretamente como que nós estamos focados na pirataria online, porque hoje usa-se o over-the-top como isca para o cidadão, para se fazer fraudes em plataforma IP, com aplicativos maliciosos. A pirataria produz botnets e invasão de privacidade de toda a sociedade. Ou seja, chegamos num momento muito complicado da indústria. Então, nós temos apoio de entidades de Estado que entenderam rapidamente, mas nós ainda temos uma fragilidade institucional que é um campo fértil, a pirataria. Por quê? Pensando, a tecnologia digital fertiliza a ilegalidade, não só o mercado legal, mas a ilegalidade também. E as quadrilhas investem em ciência cibernética com a indústria, usando a indústria de comunicação. E essa ameaça fica cada vez mais perversa se houver fragilidade jurídica. O entendimento jurídico tem que ser muito mais rápido, porque no Brasil, para se analisar, não há tipificação do crime de furto de conteúdo. Isso equivale à impunidade. Há abusos contra o marco civil da internet, liberdade de expressão, e a justiça responde de forma lenta nesses casos. Anúncios e vendas de materiais ilegais via internet acontecem em massa. Aplicativos violam direitos de propriedade imaterial sem controle nenhum. E o entendimento jurídico atua na velocidade dos materiais. Nós estamos muito bem familiarizados com a propriedade material. Cada vez, se eu roubar essa cadeira, imediatamente vão perceber. Mas se eu furtar uma projeção na internet dessa cadeira, quase ninguém vai perceber. Mas só que o cybercrime age e se evade na velocidade da luz. Essa ação e reação que nós temos que aproximar nos próximos anos. Isso resulta num atraso de combate ao crime cibernético. E eu diria que o Brasil é o mais atrasado entre as economias maiores, porque Estados Unidos, Reino Unido e Europa, até a Índia, já estão agindo de forma muito mais rápida. Os exemplos de venda pirata escandalosa. Esse é o nosso alvo atual, que são todo mundo pensa que a pirataria vai ser multiplataforma, que ela vai ser muito mais forte no smartphone. Ela será. Mas não há robustez de rede, distribuição e CDN para que ela ainda seja tão atraente, mas há motivos de negócio muito fortes para que a pirataria e a indústria chinesa invista muito nessa plataforma dedicada a hardware. Vou mostrar as razões disso. Então, vendido num site legal. Isso é um anúncio que eu retirei anteontem. Esse é o representante. Esse é o Ford T dessa indústria. Então, existem mais ou menos umas 4 ou 5 que já estão se desdobrando em escala industrial, mas é só o começo de uma geração. Então, nós estamos abordando
um pensamento competitivo. Numa reflexão rápida, sem conclusão, como o setor de telecomunicações vai competir com a ilegalidade? Nós temos que pensar nisso conjuntamente. A forma como a ilegalidade explora a comunicação via IP não é justa para nós, operadores que cumprimos todas as nossas obrigações. Como manter a competitividade e lealdade na pós-modernidade? Competitividade e lealdade nessa evolução de não se sabe o que é legal e o que é ilegal, colocando um caminhão de dinheiro na frente. É difícil manter isso, porque nós temos que responder a investidores, né? E, na prática, a atividade criminosa tem mais agilidade que o mercado legal. Por quê? A estrutura de governança da ilegalidade é muito mais ágil. Nós temos corporações verticais, eles são totalmente horizontais. Aliás, nos últimos 5 anos, eu acho que foi a época da minha vida que eu mais aprendi numa carreira de 35 anos. Nós fizemos na BTA investigações que resultaram nessas ideias, nesses temas que eu vou compartilhar aqui. Nós estamos chamando de media boxes, media devices. Os não certificados, podemos afirmar que eles têm softwares e serviços maliciosos comandados remotamente por sites internacionais. Acho que isso já é um componente um pouco assustador para quando cai a ficha. Esses serviços maliciosos são riscos reais à segurança de equipamentos conectados na mesma rede local da casa do usuário, do escritório do usuário. Isso não é uma alusão, isso é uma constatação de laboratório. Porque essas caixas têm privilégios ilegais nativos, que permitem capturar pacotes de rede de origem e destino em computadores, smartphones e dispositivos de internet das coisas. Então, a pergunta, como nós vamos para um mundo de Internet of Things sem resolver, pelo menos, ter um roadmap sobre privacidade? Esse acesso restrito à rede local do usuário pelo media box ilegal abre portas a crimes como roubo de identidade, fraude bancária e compras indevidas. Ou seja, o operador de longe, a gente tem acompanhado compras via Ilha Seychelles, vendas via Ilha Seychelles, ele pode fazer uma compra em nome daquele usuário, daquele IP, e aí ele vai ter que explicar na polícia que focinho de porco não é tomada, que não foi ele que fez não cometeu aquele ilícito. E alguns desses aparelhos contêm software de ataque cibernético, potencial para mineração e transação de criptomoedas. Ou seja, o decodificador não é mais um decodificador, ele é um computador com um cacuete de decodificação. As constatações para compartilhar que o furto de sinal deixou de ser a melhor monetização da pirataria de conteúdo. O conteúdo furtado agora é uma isca ao cidadão ávido por um objeto de desejo imaterial. É uma outra forma de pagar pelo conteúdo. Ele recebe de graça, mas ele dá alguma outra coisa. A pirataria cibernética é praticada por operadores ilegais de serviços com ferramentas e aplicativos maliciosos em grande escala. E nós estamos com algumas ações jurídicas que estão em andamento, ainda sob sigilo, estamos também promovendo involuntariamente a evolução deles, operando esses serviços em rede. Chegou a era da invasão cibernética de massa, sem consciência do cidadão. O uso criminoso desses equipamentos e aplicativos ocultos em plataformas IP ameaçam igualmente a sociedade, o mercado e o Estado. E a pirataria assume seu sentido original. O que é pirataria? É invadir um navio, é invadir um castelo, isso que é pirataria mesmo, né? De invasão, e um problema que o mercado não consegue resolver sem a força do Estado. Então, o que a gente lembra, nossas discussões internas, a gente lembra da lei geral, que nós escrevemos há décadas, né?
Sobre o serviço de valor adicionado, que é uma atividade que acrescenta, né? Mas hoje a gente começa a pensar, será que é só isso hoje, com a evolução da indústria de software, né? E aí a expectativa, a esperança está, sem ter que mudar uma lei, a agência reguladora, no parágrafo 2º, cabe à agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos. Ou seja, a certificação e a regulação disso é um desafio enorme, que nós não temos uma resposta, nós temos que fazer como temos feito na BTA, sentar conjuntamente e discutir. A única forma que a gente enxerga é a união do Estado e do mercado, que já se iniciou e está crescendo, onde, em volta do Estado, roda o mercado, fazendo monitoramento, ação técnica, banimento dos sites, buscando agilidade jurídica, fazendo comunicação e educação. Eu até falo para os jovens, eu sou o único dinossauro naquele grupo, que eu digo, olha, quando nós começamos só tinha TV a cores. Olha o que nós estamos deixando para vocês, né? E ver lá o que vocês vão fazer por isso. É muito importante esse fórum, essa discussão, porque o mercado sozinho não vai dar conta, porque a autoridade é fundamental, e o entendimento da autoridade é fundamental nessa guerra. Muito obrigado. Obrigado, Salles. Enfim, a gente tem um tempo para fazer um debate, né? O Samuca vai ajudar a gente aqui com algumas questões, mas eu queria só fazer uma questão. A gente viu assim durante todo o painel que a gente está, de fato, na sociedade da informação, né? E o que a gente viu nesse painel aqui foi a questão da pirataria da informação, né? Então, no Brasil, eu imagino que em outras sociedades, as pessoas tratam a questão da pirataria como um mal menor, né? Só que, ao mesmo tempo, a informação é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa, né? Se vocês conhecem o caso de algum país, enfim, onde já foi criada essa conscientização da população que isso realmente é um problema. O que eu conheço mais próximo disso, Wildel, é uma pesquisa que vem, na verdade, da indústria de software, que mostra, na verdade, 3 perfis de consumo de produto ilícito, né? E, na verdade, é um gráfico de conhece a pirataria, se importa com a pirataria. Então, o primeiro perfil que eles chamaram de legally oriented, orientado à legalidade, que é o indivíduo que não sabe muito sobre pirataria e se importa com pirataria. Então, esse é tipicamente o indivíduo que responde bem a campanhas de conscientização. Então, é um sujeito que, se souber que está consumindo pirataria, ele se converte imediatamente, porque ele se importa. No outro lado do espectro, você tem o oposto. É o indivíduo que sabe, conhece a pirataria e não se importa. Esse é um indivíduo que nunca responderá a campanhas de conscientização. Esse é um indivíduo que só responde à percepção de risco, né? E daí eu acho até que, sob esse ponto de vista, é interessante que, naquela minha provocação inicial sobre a pirataria é um problema cultural, veja, há um determinado setor da população que pode responder a campanhas de conscientização, que pode não responder a campanhas de conscientização. Agora, imaginar que o empresário da pirataria pode ser conscientizado, ele não pode ser conscientizado, né? Ele ganha muito dinheiro com isso. Então, o que eu conheço de mais próximo de análise dos perfis é isso. E, claro, essa mesma pesquisa tentava medir a distribuição desses tipos de público de acordo em determinadas regiões do mundo. Então, à época, essa pesquisa tem quase 10 anos. Não acredito também que tenha mudado tanto, mas no Brasil especificamente, a predominância no mercado consumir a ilegalidade era do grupo
exatamente do grupo 2, do grupo que sabe exatamente, sim, que estou consumindo pirataria e não me importo. A única percepção a única conversão possível é por meio de uma percepção de risco. Obrigado. Samuca, você tem... Esse é um assunto que, para aqueles que não me conhecem, eu sou Samuel Possebon, eu sou um dos organizadores aqui desse evento, mas agora não estou como organizador, estou como jornalista, e eu acompanho. Esse é um assunto que realmente para mim é muito, muito caro, e eu escrevo muito pouco sobre ele, porque ele é meio que nem você escrever sobre suicídio. Quanto mais você escreve, mais você colabora para o assunto. Só para dar um exemplo, eu fiz uma matéria em maio do ano passado, acho que foi em maio, sobre o HTV, né? Pela primeira vez eu escrevi sobre o problema das caixas IP. Eu recebo uma média de 2 comentários por semana até hoje sobre essa matéria, porque ela está replicada em milhões de sites, né, e listas de discussão. E eu posso dizer que 99% das pessoas que me escrevem é dizendo o seguinte: tem que fazer isso mesmo, porque o serviço de TV por assinatura é muito caro, porque o serviço de TV por assinatura abusa, porque se eles fizessem um modelo assim que a gente só paga uma vez e depois não precisa pagar mais, estava ótimo, e por aí vai, né? No começo eu até discutia, rebatia, depois eu já desisti, não vou ficar batendo boca com o leitor, não faz sentido. Mas eu já ouvi, inclusive, gente da minha família, né, vir me dizer que mas tem um negócio ótimo, que você compra uma caixa IP e o negócio funciona. Eu já vi jornalistas especializados em mídia, em comunicação, muito renomados, dizerem que isso tem que ser feito mesmo, porque é um absurdo essa indústria de mídia, né, nos explorar dessa maneira. E a pergunta que a gente faz é, bom, eu também quero uma BMW de graça, mas eu não tenho, né? Mas o meu ponto para provocar esse debate é se as pessoas, na verdade, não carecem da percepção de que o conteúdo não é gratuito, o conteúdo tem custo, o conteúdo tem uma indústria por trás dele que, para produzi-lo e para levá-lo até as pessoas, gera milhões de empregos, custa bilhões de dólares, né? E que não é um negócio que você produz de uma hora para outra. E por isso mesmo as pessoas acham que aquilo tem que chegar de graça para elas. O que pode ser feito nesse sentido? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, e essa é para o Toninho, é uma provocação. Toninho foi a primeira pessoa que me deu uma entrevista na vida como jornalista, isso já há 24 anos atrás. A minha primeira entrevista foi com o Toninho. Você tinha cabelo e eu era mais magro. Mas a minha pergunta para o Toninho e eu acho que a Ana Souza também pode ajudar a gente, se nesse cenário IP é possível vencer essa guerra, porque parece muito complicado, né? Eu, olhando de fora assim, eu não vejo muita solução. Então, primeiro para o Igor, sobre essa questão do custo do conteúdo, essa falta de percepção das pessoas, e depois para vocês sobre a questão do IP. Eu concordo integralmente com a sua análise. A gente vive isso, essa sua percepção é perfeita. Eu costumo dizer o seguinte: claro que o preço é um motivador. Nessa terceira etapa, que é a etapa do consumo, né, os dois grandes vetores que impulsionam a pirataria são preço e disponibilidade do conteúdo. E daí eu estou falando do meu setor específico, que é o setor de produção de conteúdo, que vai ver não a qualidade da distribuição, etc., mas vai ver se o conteúdo está disponível ou não está disponível e por que não está disponível, né? Então você vê as pessoas se justificando de duas formas. Uma é muito caro, e outra mas já saiu o 3º episódio da série Y que eu assisto, já saiu ontem à noite, já saiu nos Estados Unidos e só está disponível aqui no Brasil amanhã à noite. Então eu não aguento esperar até depois de amanhã para assistir o conteúdo. Então, assim, essas duas justificativas são muito presentes. Há vários outros vetores, esses dois são os principais. Do ponto de vista de preço, é uma disputa desleal que a gente tem com o pirata, né? Por mais que a gente consiga diminuir o preço do produto, a gente nunca vai chegar no preço do pirata. Eu tenho um exemplo muito concreto disso. Eu pago R$ 27,90 por mês na assinatura do Netflix. Para minha mãe, que tem uma televisão piorzinha, e para mim eu pago R$ 37,90 para ter o HD. Poxa, R$ 27,90 parece um preço razoável para você acessar um catálogo grande de conteúdo. Pois não há um site pirata que não tenha a integralidade do catálogo do Netflix disponível. Você diz, poxa, mas
por quê? Né? Se é barato acessar, por que é que continua? Porque é impossível competir com o conteúdo gratuito. É impossível, não tem. Então essa discussão de preço, eu acho que ela é importante, mas ao mesmo tempo ela não é uma discussão que resolve a questão da pirataria. A gente nunca vai conseguir ter um preço que compete com o preço do pirata, que já é zero em alguns canais. Eu nem estou dizendo isso. Óbvio que o preço zero é impossível. E nem acho que tem que baixar o preço necessariamente. Mas talvez as pessoas não tenham a percepção de que aquilo custe. Né? Sem dúvida. Não, e esse, na verdade, é o problema. Né? Porque quando por trás do discurso, não, mas é muito caro, estão me roubando dinheiro, eu queria consumir de um jeito, não posso, existe exatamente uma falta de percepção do valor. E daí, quando as pessoas dizem que o problema da pirataria é um problema cultural, acho que esse é o único flanco em que isso pode se aplicar à resolução do problema, que é tentar transparecer, ou tentar demonstrar para o usuário o valor do conteúdo. Né? Mas isso tem sido historicamente uma batalha das indústrias de produção de conteúdo e a gente ainda não venceu. Talvez nunca vença. Né? O exemplo mais próximo, talvez, o mais avançado que a gente tem da indústria de música, por exemplo, a indústria de música fez várias campanhas, por exemplo, eu me lembro, 10, 15 anos atrás, mostrando como é que era a produção de um disco, por exemplo. Né? Como é que você demonstra o valor do disco para o usuário? Talvez mostrando todo o trabalho que vai na produção de uma obra musical, por exemplo. E, eventualmente, o valor virou... O que é que transpareceu o valor para o usuário? A disponibilidade imediata de qualquer tipo de conteúdo no celular. Isso foi um valor que o usuário conseguiu perceber. Né? Se a gente vai conseguir chegar lá na indústria do audiovisual, em termos de padrão de consumo ótimo, etc., acho difícil, mas me parece que é uma orientação. A questão de você demonstrar para o usuário final. Nós tivemos recentemente um evento da Aliança no Uruguai, onde um membro nosso, La Liga Espanhola, foi convidado. E eles trouxeram um exemplo muito bacana, que eles colocaram os jogadores de futebol para fazer a campanha de antipirataria. E demonstrando, olha, se vocês continuarem com isso, e não vai mais existir. Eles colocam uma tela preta e eles contaram que a percepção dos telespectadores foi mudando e eles perceberam que houve uma melhora no consumo de ao vivo ilegal, ou mesmo das camisas deles, que estavam sendo consumidas de forma ilegal. Então, eu acho que é uma coisa que nós, do audiovisual, precisamos evoluir. Né? O meu sonho de consumo é ver o pessoal do Game of Thrones lá falando, olha, não faça pirataria, enfim, para ver se realmente você tem essa percepção do consumidor final. Sobre a batalha com o IP. Só para complementar um argumento do Igor e da Ana, na campanha da BTA eu fui voto vencido, porque eu defendi fazer alguma demonstração sobre o custo, dizendo que George Clooney não trabalha de graça e o Neymar não é voluntário. E na nossa tarifa, no nosso preço, estão contidos todos os custos da cadeia, desde a ideia, desde o roteiro, a produção, o satélite. Vai do salário do Neymar ao do câmera que filma o jogo. E todo mundo está remunerado e todos os impostos estão pagos. E aí venceu a ideia de que a sociedade não liga muito, não ligaria. Quando soubesse que o Leonardo DiCaprio ganha 10, 20, 30 milhões de dólares por um trabalho, aí que vão querer roubar ainda mais. Então, é uma coisa, realmente é um assunto muito polêmico. Né? Agora, você perguntou... Sobre se a batalha com o IP, a pirataria via IP, essa tem solução, porque até o Azebox dava, o code share, o key sharing até dava para resolver, né? Agora IP ficou complicado. Olha, nós mudamos. Olha, eu nasci dentro de uma estação de televisão. Para botar um estúdio no ar, demorava um monte de tempo até esperar a câmera esquentar. Hoje nós não temos mais uma comunicação via hardware. Cada vez mais nós somos software, nós somos puro software. Então, quando nós vemos
um aplicativo conversando com você, às vezes você não sabe se está conversando realmente com um robô. Agora eu vi alguns novos aplicativos do próprio Google, experimentais, para atendimento, para fazer agendamento do seu trabalho. E você não, então, isso é telecomunicação via software completa. Mas eu faço... Meu hobby é física quântica. Então, uma das coisas que eu dedico muito meu tempo é tentar entender como que é o pensamento dos cientistas hoje em relação a cada um gosta de uma coisa, desde a cosmologia, qual é o componente ondulatório e de partícula. E quando eu olho a internet, observo a internet junto com a molecada, eu vejo algumas coisas muito parecidas, porque é um caos onde a gente não consegue enxergar a ordem. Isso, principalmente, agora nós estamos estudando o fenômeno das listas. Porque, modéstia à parte, nós já entendemos bem a estrutura de negócio do vídeo streaming conectado em caixa. Onde há dependência de hardware, e a gente já percebeu que o valor do hardware não é bem o valor do conteúdo, é o valor do que se pode fazer com aquele computador disponível dentro de casa. Mas aí a gente percebe que estão migrando para as listas. E nas listas a gente não encontrou o fio da meada ainda, porque às vezes você vê 10 mil listas de conteúdo, mas nós estamos estudando. Solução em si, para coibir, eu não sei responder se nós vamos encontrar. Nós temos que encontrar formas, modelos, e nós já estamos migrando, todas as operadoras, as empresas de conteúdo já estão mudando o seu modus operandi. E eu até ainda sou um pouco estranho quando eu digo isso. Nós temos que copiar algumas coisas que os piratas fazem que nós podemos fazer legalmente. Eles fazem tantas coisas e nós deixamos de fazer alguns negócios que poderíamos fazer de forma legítima, aproveitando que nós somos detentores da ciência e da tecnologia, né? Então, eu acho que isso é um endless tape. Isso vai continuar. A pirataria nunca vai eliminar o nosso negócio. Isso nós podemos ficar tranquilos. Porque, nós estávamos conversando, ela é um parasita que depende de nós. Se nós acabarmos, ela também acaba. Mas nós temos que trabalhar para manter as nossas margens e justificar os investimentos. Por enquanto, é uma equação do 5º grau. Não tem raiz no campo real. Eu não quero ficar monopolizando o microfone aqui, então ele está disponível para todo mundo, tá? Eu estou aqui como provocador, mas quem quiser perguntar pode interferir, tá? Eu queria só complementar a resposta do Salles e dizer duas coisas. Todos os territórios, do ponto de vista de agora a distribuição é via internet, é uma distribuição IP mais difícil de combater, concordo. Tem uma questão importante, que é o seguinte: todos os territórios que nós estudamos do ponto de vista de números, 80% do conteúdo, ou 80% da audiência é concentrada em 20% das fontes. Então, daqueles 12 bilhões de acessos a sites ilícitos, 80% do total desses acessos está concentrado ali em um conjunto de 183 fontes de conteúdo. Ou seja, há uma oportunidade enorme de causar um impacto muito grande. Se você se concentra nesses maiores 20%, você efetivamente pode causar um impacto importante. Então, acho que é uma saída. Segunda questão que a gente não pode fugir dessa questão, ela talvez seja, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de discussão de políticas públicas, talvez seja a discussão mais importante para o tema da pirataria, que é a revisão da responsabilidade dos intermediários da rede. Né? O modelo sobre o qual nós convivemos hoje foi um modelo criado na década de 90, um modelo de responsabilização dos intermediários, um modelo criado na década de 90, quando a internet era um recém-nascido que precisava de proteção. Então, se o intermediário, por exemplo, o Google, fosse submetido às regras tradicionais de responsabilidade civil, o Google teria morrido naquela época. Porque ele não daria conta de responder a todas as ações judiciais que todos os titulares de conteúdo teriam ajuizado contra eles. Mas, 20 anos depois, a internet é um adulto muito bem nutrido com excelentes advogados.
E o modelo de responsabilidade, que era um modelo de concessão de benefícios, era um modelo protetivo desses intermediários naquela época, ele tem que ser revisado. Não tem que ser revisado para crucificar os intermediários, longe disso. Tem que ser revisado para que os intermediários consigam fazer mais e possam fazer mais dentro dos limites que nos quais eles vivem hoje. Sim. Boa tarde, é um painel muito interessante, agradeço a oportunidade de discutir. Eu sou da área de satélites, meu nome é Gerson Souto. A minha pergunta é, eu entendi que vocês conseguem medir, né, um número de 12 bilhões de acessos piratas. Vocês têm ideia dos 20% dos sítios, né, de internet onde estão o conteúdo? Por que é tão difícil executar o que, acho que foi você mesmo que falou, no sentido de você apagar o acesso? Eu sei que o conteúdo, se estiver na Rússia, ninguém vai conseguir daqui ir lá na Rússia né, desligar aquele servidor, né? É um problema, né, para o Itamaraty muito grande, vamos dizer assim, né? Mas você explicou que a Europa está atuando muito eficazmente em bloquear o acesso. Por que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? Essa é minha. A BTA, no momento, tem conta de mentiroso, mas é verdade. Temos 7 ações em andamento sob segredo de justiça, e a nossa maior dificuldade é instruir a justiça pela rapidez. Porque muitas vezes você identifica, mas eles também identificam quem os está pesquisando. E eles se evadem na velocidade da luz. Então, o que precisa ser feito é ter, por exemplo, uma agilidade como nos Estados Unidos, no Reino Unido, agora a Espanha está agindo com bastante agilidade, para que nós possamos olhar, cercar, conversar com o Estado e fazer o que é permitido. A diferença, a assimetria é que nós só fazemos o que é permitido. E eles fazem tudo que não é permitido também. Então, esse entendimento, os técnicos, nós não podemos transigir 1 milímetro. O que é até um paradoxo, né? Porque assim, acho que 98% do tráfego de banda larga trafega em operadoras que também têm TV por assinatura. Então, né, o cara está sendo prejudicado, ele está vendo a rede de dados dele, ele está vendo que está sendo roubado ali naquela rede e não pode desligar porque tem um marco civil que proíbe. É um embate perverso, assim, porque nós, no marco civil, se nós transgredimos 1 micron, né, nós pagamos pelo faturamento das corporações. Então, isso é muito bem analisado por todos nós, com perícia, com tudo. Mas o que nós precisamos, e não estamos falando aqui em neutralidade, em acabar com neutralidade, nada disso. É que a neutralidade deveria ser 200% para todas as empresas que pagam seus impostos, que estão ao lado do Estado. Mas ela não pode ser detetada com tanta defasagem aqueles que se aproveitam disso. Na verdade, eu acho que isso acontece desde o tempo de Galileu, porque você tem um entendimento científico ou técnico até que o entendimento jurídico acompanhe. Entendeu? Acho que já deu o horário, né? Tem mais alguma pergunta aqui? É inscrito ou não? Não, eu estou de costas, eu estou com o torcicolo, não consigo olhar para trás. Então, muito obrigado, né, a todos que assistiram. Agradeço especialmente o pessoal aqui da mesa, né? Eu acho que foi um ótimo debate. E eu queria agradecer também ao comparecimento de todos ao painel em si, né? Esse ano a gente fez 3 dias, né, Samuca? E eu acho que foi uma boa experiência, né? Muito obrigado a todos. Olha, eu só queria dar umas boas-vindas a vocês. Bem-vindos ao inferno. Quando você fala por causa dos voos, você está falando? Não? Por causa da pirataria. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando, porque é a última coisa que eu queria falar e desejar uma boa sorte, né? Aqui, vou voltar para as suas cidades, né? Tomara que dê tudo certo. Obrigado.